Perdoar as coisas não sombrias na hora de partir, o que não se abrir, se o que vale é o sentimento e não palavras, quase sempre traiçoeiras, e é bobeira se enganar. Atitude popular. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Começa a partir de agora, aqui na sua rádio Atitude Popular, o programa dos movimentos sociais do Ceará. Democracia no ar. Com retransmissão pela Rádio Classista da Petrace, Canudos FM 104,5 e Liberdade AM 1310 de Boa Viagem, Camponesa FM 95,7 de Crateús e FM 25 de Maio a 95,3 de Madalena. Formamos agora a Rede Cearense de Comunicação Popular para a transmissão das lutas e ideias dos movimentos sociais do Ceará. O Democracia no Ar é um programa idealizado pelo movimento Democracia Participativa e estamos também ao vivo na fanpage Democracia Participativa CE no Facebook, onde você também no Face. Agradecemos também a página do Daniel Pio Bezerra, ao blog da Dilma, que está compartilhando o programa desde agora, do seu início. E você também que já está fazendo o mesmo aí na sua página pessoal no Facebook. A todos, a todas, muito obrigado. Esse programa tem produção e conteúdo de Esdras Gomes. Apresentação dela, Marina Valente. Locução técnica e intervenções, comigo, Jonathan Neto. Temos o apoio cultural da AFBNB, CITAF, Mova-se, Cifar-se, o Show Advogados Associados e Sindicato dos Bancários. Muito bom dia, Marina Valente, é com você. Obrigada, Jonathan Neto. Obrigada a vocês que estão acompanhando a gente através das nossas rádios parceiras. Elas que têm esse importante trabalho de levar cada vez mais longe a voz dos movimentos populares. Obrigada a você também que está nos acompanhando via Facebook, através da página do Movimento Democracia Participativa CE. Você aí, não deixe de curtir, compartilhar e comentar. Afinal, vocês também são comentaristas desse programa. Na manhã de hoje, enquanto a gente aguarda o nosso querido comentarista Antônio Biapino, eu vou apresentar aqui o nosso convidado. Afinal, nós continuamos ainda naquela discussão sobre segurança pública que a gente começou no dia de ontem. Afinal, a gente precisa começar a conversar sobre algumas coisas que a sociedade anda debatendo com um pouquinho mais de frente, né? Assim, com menos medo de tocar nos assuntos. E mais verdade. Né? E mais verdade, mais sinceridade, mais conversas abertas. Afinal de contas, está todo mundo aí com umas ideias meio, umas caraminholas nas cabeças, com umas soluções fáceis para a segurança, que afinal de contas só fazem a gente ficar mais inseguro. Então, nós vamos conversar, né, sobre o Estatuto do Desarmamento e o logo da indústria de armas, né? E essa nova defesa que alguns estão fazendo pelo mundo afora, de que a sociedade tem que se armar, né? Com a presença aqui do Duda Quadros, que é membro da Rede Desarma Brasil e ex-conselheiro nacional de segurança pública, a CONASP/MG. É isso? MJ, é o MJ. Ministério da Justiça. Opa! Então, a gente está aqui com ele. Seja bem-vindo, Duda. Obrigado. Aí, vamos falar também sobre o nosso giro de notícias. Eu estou aqui meio tentando descobrir aonde está a pauta. Mas achei. Vamos lá, Jonathan. A pauta brincando de esconde plena terça-feira. Essas coisas aqui. Vamos sim, vamos pro giro. Democracia no ar. Atitude popular. Giro de notícias. Cerca de 1.000 mulheres sem terra ocuparam nesta madrugada de segunda-feira, dia 5 de janeiro, a fábrica da Suzano Celulose, no município de Mucuri, no extremo sul da Bahia. A ação faz parte da abertura da Jornada Nacional de Luta do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST. Por volta das 11 horas, as mulheres deixaram o local. Elas estavam denunciando problemas relacionados à crise hídrica do município, causado pela produção em grande escala de eucalipto.
Outro problema apontado pelo movimento é a pulverização da área realizada pela Suzano, que atrapalha o cultivo de pequenos agricultores. A ocupação faz parte das jornadas de luta das mulheres e tem o objetivo de denunciar a crise hídrica no município e o uso abusivo de agrotóxico e a pulverização de veneno. E dizer não ao monocultivo do eucalipto transgênico. É isso aí. A CUT Ceará esteve na Assembleia Legislativa do Estado no dia 1º de março, em apoio aos dirigentes do DAPEOC, sindicato DAPEOC, para cobrar o reajuste salarial diferenciado dos professores com base no piso nacional. No encontro, os dirigentes deixaram claro que o centro da pauta dos profissionais de educação é um reajuste salarial diferenciado de 6,81%, com base no aumento do piso nacional do magistério. Vamos à próxima. Atitude Popular. Giro de notícias. A 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça vai transmitir ao vivo, nesta terça-feira, 6 de março, a partir das 13 horas, o julgamento do habeas corpus preventivo solicitado pela defesa do ex-presidente Lula. Sempre um espetáculo. A transmissão será realizada no portal do STJ, com link para o canal do Tribunal no YouTube. Também haverá cobertura em tempo real pelo Twitter do Tribunal. É um espetáculo. No julgamento, o STJ analisará o mérito do recurso que pretende evitar a prisão de Lula após confirmação pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. É melhor do que paredão do Big Brother, gente. TF4 da sentença do juiz Sérgio Moro de Curitiba no caso do Triplex do Guarujá, aumentando a pena do ex-presidente de 9 anos e meio para 12 anos e 1 mês de prisão. A defesa de Lula também aguarda o julgamento de recurso apresentado no dia 20 de fevereiro no TRF4 contra a decisão dos embargadores daquela corte. O recurso é chamado de embargos de declaração quando a defesa pede explicações dos embargadores sobre a decisão, normalmente sem eficácia para alterar o resultado da condenação. Eu vou dar uma pausa aqui, porque a gente precisa comentar isso aqui, aproveitando já a chegada de Biapino. Cadê, aliás, a vinheta do Biapino? Dá para botar aí no meio do giro de notícias? Vamos sim. Eu estou baldeando de vez hoje. Vamos lá. Ao vivo tudo acontece. Radialista Antônio Ibiapino. Ibiapino, eu acho que a gente tem que ter acesso mesmo às questões da justiça, conhecer o que ela faz, o que ela deixa de fazer, para a gente poder julgar e avaliar. Mas o problema é que a gente geralmente não tem acesso, a gente só tem acesso quando é esse espetáculo nas questões que dizem respeito ao Lula. Então, eu não entendo, não. Eu, sinceramente, não entendo como é que fica esse nível de espetáculo, até porque a gente fica sem acesso, mas tudo que é prestado de informação de uma forma cheia de juridiquês, né? As pessoas não compreendem, e no final das contas, é o que eu falei, é melhor do que Big Brother. Bom dia. Bom dia, Gabi. Convidado aqui da Duda 4. Da produção do programa, a todos as emissoras que retransmitem esse programa, Democracia no Ar, que é uma iniciativa do Movimento de Democracia Participativa, no qual tem, por exemplo, o doutor Celso Shoa, que é um dos que contribui de forma significativa, o senhor Adão coordena a iniciativa, vocês comandam e faz a produção. Isso aí, e a todas as pessoas. O direito à informação ele é fundamental. Agora, o que a gente tem que criticar é a forma como essas informações são repassadas através de meios de comunicação que não passam de verdadeiras empresas para captar dinheiro e trabalhar lá um ou outro que esteja mandando para poder captar dinheiro. Isso aqui é uma vergonha e nós precisamos começar a dizer quanto recebe a Rede Globo, quanto recebe a Bandeirante, quanto recebe o SBT dos governos federais, estaduais e municipais. É muito dinheiro. Essas empresas são podres e ricas, porque captam dinheiro de recursos públicos que pertencem ao povo brasileiro. O espetáculo no Brasil se transformou em uma verdadeira exclamação. E a justiça está fazendo parte desse espetáculo. Até o próprio Lula disse hoje, né, em entrevista que ele concedeu para ele, de que estão se destruindo o país, os procuradores estão destruindo o país
para aparecer uns 5 minutos ou ter esses 2 minutos de fama na televisão. É um problema, mas não é só para isso, não. O Lula já está errando de novo. Não é para aparecer, não. É para consolidar uma política que favoreça de forma significativa o capital. Isso é conjugado com os Estados Unidos e tem a CIA como mentora do golpe no Brasil. Eu vou, depois do programa, Maria, eu vou lhe dar um documento que eu escrevi, o nome do documento é O Diálogo do Diálogo, com o nome Sua Majestade, o Supremo Tribunal Federal. E eu vou hoje colocar isso no correio e pedir aqui aos ouvintes todos que escrevam uma carta, escrevam um artigo, uma coluna, qualquer coisa, e mande para o Supremo Tribunal Federal. Na próxima intervenção aqui, eu vou dar o endereço do Supremo Tribunal Federal para as pessoas. Porque não dá para nós perder a segurança jurídica. Segurança jurídica, ela é tão importante para as sociedades como o sangue é importante para o corpo humano. Nós não podemos perder a segurança jurídica. E, por exemplo, esse Sérgio Moro, isso é um cachorro. Isso não é homem, não é para Estado Poder Judiciário, não, de jeito nenhum. Esse cara é um verdadeiro moleque. Em qualquer republiqueta, nem que fosse na zona do inferno, ele já teria saído do comando do Lava Jato. O Lava Jato tem que existir mesmo, porque também o Brasil é formado de uma quadrilha de político vagabundo que não pensa no seu povo. Portanto, tem que ter o Lava Jato, porque tem muito vagabundo rico ao longo de toda essa república, pegando dinheiro público, roubando, desviando recurso. Aqui em Fortaleza, desviaram até da merenda escolar. E em vários municípios do Brasil, desviaram da merenda escolar. Então, esses vagabundos não têm dignidade para representar nem um porco na lama. Mas esses aí estão sujos. Imagine representar a nação brasileira. Tem que ter. Agora, não pode ser dirigida por um cachorro, por um canalha. Esse canalha vagabundo, que é Sérgio Moro, às vésperas de 2 grandes manifestações, ele pegou um áudio, ou seja, uma gravação que fez contra a presidenta da República, ilegal, porque ele tinha que ter a autorização do Supremo Tribunal Federal, que é quem autoriza se gravar, escutar um presidente da República. E ele pegou e colocou isso na imprensa. Não sei por quanto ele vendeu, mas colocou na imprensa para quê? Para potencializar as manifestações que estavam preparadas para o dia seguinte. Isso é juiz? Essa é a pergunta, Marina. Não, mas esse foi o nosso giro de notícias. Democracia no ar. Nessa quinta-feira, a gente vai conversar sobre o Estatuto do Desarmamento e o lobby da indústria de armas. E para abordar o assunto, nós convidamos o Duda Quadros, que é comunicador social, especialista em comunicação e saúde, membro da Rede Desarma Brasil, ex-conselheiro nacional de segurança pública do CONASP-MJ, educador popular, ex-coordenador regional da Campanha Nacional de Desenvolvimento Voluntário, membro da mesa coordenadora estadual da primeira CONSEG, Conferência Nacional de Segurança Pública, e pesquisador e brincante da cultura popular. Também contamos com a presença do nosso comentarista de todas as terças-feiras, o radialista Antônio Ipiapim. E com vocês que estão aí nos acompanhando via Facebook, não deixem de curtir e comentar, que a gente vai vendo aqui no ar. Bom, Duda, está voltando forte na nossa sociedade, e no mundo como um todo, a discussão sobre a questão do porte de armas. Né? Algumas pessoas vêm com a ideia de, como diria meu padre, ideia de jirico, de que a gente tem que andar aí por aí com uma arma, como se todo mundo soubesse usar uma, como se a gente conseguisse usar de forma eficiente e como se a gente já não tivesse morte suficiente por armas de fogo. Queria que você comentasse um pouquinho por que essa nova crescente aí desse discurso em defesa de uma sociedade cada vez armada, sabendo que em paralelo a isso, a gente está vendo aí o crescimento em países como os Estados Unidos, que tem a liberação do porte de arma de atentados,
de crimes cometidos por armas que seriam legalizadas e que estariam na mão do famoso, abre aspas, cidadão de bem. Bom dia, Marina. Bom dia, Ibiapino. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Né? É uma honra estar aqui no programa. Né? E eu acho que esse tema ele é muito importante, ainda mais na semana que nós estamos para comemorar aí o Dia Internacional da Mulher. Mas o que é essa discussão, ela de vez em quando volta com mais força, né? Aqui no Brasil. Geralmente, quando você vai, né, uma época como essa agora, que é um ano eleitoral, né, que você tem uma intervenção militar, né, em um estado importante, e que você tem um crescente do espectro da violência como um todo, mas principalmente no que é da forma com a qual é abordado pelas grandes mídias no Brasil. Para mim, nada está dissociado, tudo é muito interligado. Esse movimento que você tem, por exemplo, agora há pouco nós tivemos mais um atentado, né, mais um grave atentado numa escola em Miami, né, Flórida, e como esses, outros repetem-se, né, por todo o território americano, que não é em todo o estado americano que o porte é legalizado. Mas nos estados em que é legalizado, você tem uma crescente informações sobre esses atentados que acontecem, muitos em escola, em vias públicas, enfim. Eu acredito que, neste momento, nós vivemos um momento importante no Brasil e que essa sequência que nós temos vivido política no Brasil também reforça esses grupos, como a bancada da Pala e outros grupos que defendem, né, a violência para combater a violência e que defendem a arma de fogo como um instrumento que seria usado para a defesa e defendem que o porte volte a ser legalizado no país, no caso legalizado, no caso liberado no país, como era anterior a dezembro de 2003, quando entra em vigor a Lei 10.826, que estabelece pela primeira vez o controle de armas e munições no país. Esta lei foi conhecida como Estatuto do Desarmamento porque um dos seus artigos previa que deveria existir no Brasil um trabalho, uma campanha para se retirar armas de fogo de circulação. Para a gente poder entender melhor, a gente tem que compreender que essa lei ela é fruto de anos e anos de luta dos movimentos sociais que viviam, principalmente na década de 90, uma ascensão, né, da arma de fogo, não só no país, mas em outros locais. E a morte por arma de fogo no Brasil crescia assustadoramente desde os anos 1980. E essas mobilizações nacionais elas foram feitas com passeatas, grandes caminhadas. Aqui em Fortaleza você teve caminhada com 10 mil, 20 mil pessoas, em Recife, no Rio de Janeiro, passeatas com 100 mil pessoas. E era uma pauta dos movimentos sociais. Tanto que, se você for pegar quem foi que votou no dezembro de 2003 para sancionar, para que fosse aprovada essa lei, não foram políticos de determinado segmento ideológico. Foram políticos que você vê, por exemplo, o atual ministro da Extraordinária da Segurança Pública, era deputado na época, o Raul Jurman, e ele tem uma defesa, né, dessa lei. Como você tem outros parlamentares de direita, de esquerda, porque existe um mito de que esta lei seria algo da esquerda para tirar armas do cidadão de bem e armar bandidos. E não é nada disso. Quando você vê que essa lei foi promovida por uma pressão social, inclusive de grandes empresários que, à época, sofriam sequestros organizados aqui no país, a ascensão dessas facções criminosas, e você vivia um período em que, principalmente, as mulheres se organizavam, porque elas são vítimas dentro de casa da arma de fogo, que é usada para oprimir a mulher. E todos esses fatores fizeram com que essa força social conseguisse vencer, estabelecer esta lei,
que a indústria de armas, o lobby de armas, logo vendo que não ia conseguir vencer, fez algumas negociações na época para aprovação. Uma delas foi que um dos itens, um artigo, que é o que dizia versava sobre o comércio de armas no Brasil, ele iria a referendo público, que aconteceu em 2005, esse referendo, e que a maior parte da população brasileira votou democraticamente que queria a continuidade do comércio de armas no Brasil. Durante esse mesmo período, você tinha a estrutura das campanhas, dos movimentos que foram criados nos estados e municípios para recolhimento de armas voluntário. As pessoas tinham a possibilidade, ainda tem pela lei, de a qualquer momento entregar uma arma de fogo ao Estado e receber uma indenização por essa entrega, e essa arma ela vai ser conduzida para destruição. Junto com todo esse movimento que foi dado no Brasil para poder desenvolver essas campanhas, nasceram os comitês estaduais. Desses comitês estaduais, nasceu a Rede Desarma Brasil. Então, é uma rede que nasce das estruturas que foram criadas para se desenvolver campanhas de desarmamento voluntário. Quando você pega, a partir de 2004, você vinha numa crescente, quando você vai pegar os estudos, mortes por armas de fogo, vinha numa crescente sem tamanho, quando você, a partir de 2004, que você tem sanciona a lei, que você começa as primeiras campanhas de desarmamento voluntário e que outras medidas são tomadas, é a primeira vez que esse número para de crescer. Eu nunca mais vi campanhas tão fortes quanto foram aquelas, né? Daquele período que a gente teve que fazer a votação e opinar. Eu não vi por parte do governo, de alguma forma, uma campanha tão intensa para que as pessoas entreguem as armas como naquele primeiro momento. Pelo menos a minha sensação. É porque houveram umas 3 ou 4 tentativas de se dar continuidade. Mas é muito difícil você estabelecer uma lei no país que ela vem ao encontro, ela é contrária a um dos maiores lobbies que nós temos no Congresso Nacional, que é o lobby das armas. A indústria de armas é tão forte dentro do Congresso Nacional que eles têm uma bancada, chamada bancada da bala. E não é à toa que, se você for pegar quem defende se espalhar arma de fogo novamente no país, é essa bancada. E você vai ver, boa parte é financiada pela ANIAN, que é a Associação Nacional, né, de Indústria de Armas de Fogo, que, inclusive, pressiona esses deputados para que eles possam estar atentos às suas demandas. Ao ponto de eu, enquanto conselheiro nacional, eu participei de várias missões dentro do Congresso Nacional, enfrentando essa bancada da bala, aonde eu vi, em uma das votações do PL 3722, que é um dos que tenta revogar o Estatuto, um deputado federal ser chamado a atenção por um representante dessa associação de armas de fogo, dentro da comissão, porque ele estava atrasado para votar de acordo com o que eles queriam. Então, é esse nível de interferência do lobby das armas. Eu queria falar mais um pouco sobre essa questão do lobby, mas onde está Jonathan Neto? Está na hora do nosso break, eu perdi Jonathan Neto de vista. Mas, enfim, eu queria falar mais sobre um pouquinho do lobby, conversar com você também, Biapino. Estou tentando acessar, porque eu sei que tem comentários de ouvintes, mas eu estou com dificuldade também de acesso aqui, para a gente poder ler os comentários dos ouvintes. Então, eu vou ler os comentários, ouvir um pouquinho do Biapino e voltar aqui a conversa com o nosso entrevistado para entender um pouquinho mais desse lobby, como é que ele funciona, porque eu sei que ele é forte não só no Brasil, mas no mundo inteiro. A gente vai conversar sobre isso, inclusive tem vários filmes, se vocês puderem indicar a gente, que falam sobre essa questão do lobby, de como o armamento está tão, né, a indústria do armamento está tão entranhada nos poderes através do mundo. Mas depois do nosso break. Jonathan Neto, eu pensei que eu estivesse te perdida, eu estava quase chorando aqui. Vamos para o nosso break. E você está ouvindo, conferindo o programa Democracia no Ar, que é o espaço dos movimentos sociais do Ceará. Temos o apoio cultural
da AFBNB, Mova-se, Sintaf, Sinface, Uxu Advogados Associados e Sindicato dos Bancários. Estamos ao vivo nas emissoras Atitude Popular, Rádio Classista, Liberdade AM de Boa Viagem, Camponês FM de Crateús e 25 de Maio FM de Madalena. Logo mais, a Canudos FM de Boa Viagem vai reprisar esse programa para você. Estamos ao vivo na página Democracia Participativa CE, no Facebook, na página do Daniel Pio Bezerra, o blog da Dilma, e outras páginas pessoais que estão compartilhando o programa Democracia no Ar. Esse programa, Democracia no Ar, é uma realização do movimento Democracia Participativa. Agora são 10h30. Atitude Popular. Sua rádio com atitude. E já voltamos. Segunda parte do programa de hoje, Marina Valente. Pronto, eu aqui ainda brigando com o meu celular. E Beatriz, quer fazer algum comentário? Eu achei assim, a fala do Duda muito esclarecedora e muito importante. Me chama a atenção por uma coisa que penso que todo mundo deveria refletir. Você pega um empresário que vende armas, aí chama a atenção do deputado, dá um carão no deputado, que chegou atrasado, correndo o risco de perder a proposta. O deputado se elege com 100 mil votos, aí um cara sozinho. Não dá mais que tudo, não. Eu fui de uma égua, você se atrasou, põe de risco nosso dinheiro. Põe de risco nosso dinheiro. Isso é interessante. A outra coisa, depois o Duda esclarece, a votação dessa questão, se foi referendo, né? Foi 2005, isso. Você falou que a maioria votou a favor do uso da arma? Não, da continuação, porque o Estatuto ele previa proibição de comercialização de arma em território nacional. A arma deveria ser usada apenas pelas forças e pelas pessoas que seriam adequadas a usarem armas. E aí, esse artigo foi a referendo, e a população tinha que escolher se era a favor ou contra a continuidade da comercialização de armas. Foi isso que foi votado no referendo. Mas eu queria fazer um parênteses. Quem ganhou a parada? Quem ganhou foi o não, que significava, ao contrário do que parece, significava a continuidade. Pois é. Mas foi uma mudança subrepetícia até no momento das campanhas. O sim virou não, não virou sim. A coisa foi tão grave, amigo, que um mês antes da votação, a Rede Globo interrompe uma novela das 7 e entra com outra que não tinha pé nem cabeça e que a abertura era um filme stop motion, animação de alta qualidade, com a musiquinha. Que nós que somos da época dos faroestes, né? Principalmente do Sérgio Leone, né? Aqueles faroestes com Clint Eastwood, que tem essas músicas. E a abertura é uma cena de faroeste onde há um duelo, só que no final termina o mocinho e a mocinha se beijando. Então, foi uma campanha muito pesada. Porém, resultado, mais de 60% dos votantes disseram sim, disseram não, que significou a continuidade da possibilidade de vender armas no Brasil. Eu me lembro, eu queria dar esse parênteses também, porque eu me lembro que era muito confusa mesmo a campanha. E foi gasto muito dinheiro e muito investimento no sentido de fazer propaganda na época. Então, estava tudo dominado pela essa discussão. Né? E de uma forma torta, porque ninguém sabia muito bem o que era o sim, nem sabia muito bem o que era o não. Era uma loucura, tinha artista fazendo campanha, tinha... Enfim, foi talvez a votação mais confusa da história desse país. Eu acho só para eu complementar, Marina, eu acho essa surpresa muito bonita. Ele é bonito mesmo. E nos Estados Unidos, a Hollywood é dominante, faz parte da região dominante. Mas, assim, só para completar, tem uma frase do Marx que eu gosto muito. Ele diz assim, se a aparência fosse igual se a aparência fosse igual à essência, não precisaria de ciência. Aparentemente, num país violento como é o nosso, o uso da arma seria providencial, seria importante. Mas isso, gente, é só aparência. Vocês ouviram o testemunho aqui do Duda.
os representantes das empresas que vendem arma brigando com os deputados, dando carão no deputado, porque ele chegou um pouco atrasado, onde risca o voto dele. Na verdade, o que esses caras querem é vender arma. Olha, eu vou dizer aqui para vocês, todos esses que estão fazendo campanha pela arma, todos eles estão recebendo dinheiro das empresas. Nos Estados Unidos, a grande indústria da arma, ela financia campanha de milhares de candidatos para garantir essas armas serem comercializadas, e naturalmente o lucro é muito grande, porque não é só a arma, tem a munição, aí vem os treinamentos, aí vem equipamentos que você precisa comprar e tal, de modo que vai virar um comércio extraordinário. E num país como o nosso, que grande parte da população é analfabeta ou tem baixo estudo, é dominada porque, ao longo do tempo, e o homem, a Globo fez as pessoas agirem pelo emocional e não pelo racional, e isso acontece porque o homem é um produto do meio, então ele é muito suscetível a ser levado por uma ideia que vem de fora para dentro. E essa Globo, naturalmente, para fazer esse assobiozinho aí, ganhou muito dinheiro das empresas de armamento. Então, num país nas condições do nosso, um nível cultural muito baixo. Os próprios Estados Unidos, Marina, fez uma pesquisa agora e detectaram que, no Brasil, 75% dos brasileiros nunca foram a um teatro e nem a um museu. Então, uma pessoa com arma na mão, um bate-boca na fila do ônibus, que alguém tomou à frente, pode gerar uma morte. Tem muitos cidadãos de bem que a arma nem necessariamente legalizada, os filhos do cidadão de bem, tudo entre aspas, que saem numa briga de trânsito, dão um tiro, brigou com a namorada um pouquinho mais alcoolizado, dá um tiro. Né? Esses que dão um tiro à torta direita, para coisa errada, tá cheio. Ceará, na noite de Natal, ou de fim de ano, não me lembro se agora se foi Natal ou se foi fim de ano, um irmão do comunicador da Rádio Cidade, Antônio Viana, no trânsito, porque houve um pequeno embaraço ali com outros cidadão, o outro cidadão puxou uma arma e matou o irmão do nosso comunicador, Antônio Viana. Quer dizer, uma coisa banal. Se esse rapaz não tivesse uma arma na mão, o irmão do Antônio Viana, que era advogado, estava vivo hoje. Reflitam sobre isso, só isso. Bom, Duda, esse tamanho desse bloco, que a gente sabe que é muito forte no mundo inteiro, né? Eu queria que você desse para a gente um pouquinho da dimensão, dessa indústria de arma e do poderio que ela tem, tanto no Brasil como no mundo. Bem, assim, é indiscutível que as indústrias de armas lucram vendendo armas. Eles não vendem vida, não vendem amor, não vendem defesa, livros, eles vendem armas e munições. Esse lobby ele é muito forte no Brasil, ele é muito mais forte nos Estados Unidos. Porém, a indústria de armas nacional, ela, nos últimos anos, se tornou a quarta maior potência exportadora de armas de fogo de pequeno porte do mundo. Nós somos uma das indústrias que mais aumentou as suas vendas. Inclusive derrubando argumentações dos que defendem, né, a liberação das armas no Brasil. Né, nos últimos, a partir do Estatuto, foram mais de 60 mil portes de arma, foram mais de 60 mil armas de fogo que foram, porte de arma, né, que no Brasil é permitido, que foram liberados pela Polícia Federal. O que nos mostra que a indústria de arma continua forte no Brasil, dentro do seu território. Foram 61 mil portes de armas entre 2004 e 2017. Porque dizem que essa lei veio para tirar a arma do cidadão de bem. Pois saibam que, pelo menos, nós não temos o número exato, mas são cerca de 16 a 17 milhões de armas circulando no país. Aqui no Ceará, estimava-se uma arma para cada 8 cidadãos, no estado do Ceará. 90% das armas de fogo do Brasil estão na mão dos cidadãos e 10% estão nas mãos das polícias, das Forças Armadas, o que mostra que nossa população é extremamente armada. A lei veio
e deu várias chances para as pessoas poderem renovar regularizar suas armas. As pessoas não quiseram assumir, porque muitos reclamam que você tem que, a cada período, você tem que renovar sua carteira, você tem que fazer exame psicológico. Mas as pessoas esquecem que a gente está falando de arma de fogo, né? Ora, quando a gente vai ter um carro que foi desenvolvido para transportar, para ajudar o ser humano, você todo ano não tem que pagar o imposto, não tem que, a cada tantos tempos, você tem que renovar sua carteira, fazer psicotécnico, exame de vista, para saber se você pode utilizar. Porque se você utilizar mal o carro, ele pode virar uma arma, ele pode matar pessoas. A arma de fogo é diferente. A arma de fogo ela foi criada, desenvolvida, tecnologicamente, para matar. Já é esse o objetivo de hoje. Se o objetivo de existência deste objeto é matar, é claro que ele precisa ter uma regulação bem mais forte. Né? Quando você compra um remédio tarja preta, ele é regulado, porque ele pode ser um veneno. Não é isso? Em doses erradas, ele vai lhe fazer mal e não vai lhe ajudar. Você tem que levar essa discussão, eu acredito, para uma realidade nacional, ligada a uma realidade internacional de nossas conjecturas, dos contextos que nós vivemos aqui na América. Na América Latina é a que mais mata por arma de fogo, em relação a outras partes do mundo. O uso de arma de fogo na América Latina é muito grande. Mas o Brasil é o que mais mata por arma de fogo no mundo. E essas vítimas de arma de fogo, estamos na semana do Dia Internacional da Mulher. A mulher brasileira, ela é uma das maiores vítimas, e ela não é vítima na rua de bandidos aloprados. Ela é vítima dentro de casa. Mais de 70% da violência doméstica contra a mulher é realizada dentro de casa. Homicídios, os estudos mostram, o mapa da violência, tantas produções, mostra como as mulheres são violentadas e atacadas dentro de casa, pelos companheiros, familiares. E quando você vai para a questão das armas de fogo, é ainda pior. Porque se você for pensar que quando aquele corte que eu falei, que a partir de 2004, quando estabelecido o Estatuto e começam a se falar, e depois tem campanha de desarmamento voluntário, e isso se toma força no país, você tem essa ruptura, e o IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Avançada do Brasil, ele notou que essa diminuição evitou pelo menos 121 mil mortes até 2017. Na época em que ele foi estudar, em 2012, se eu não me engano, quando ele completou o estudo, só eram 120 mil mortes que foram poupadas, vidas foram poupadas. E mostra que a cada 1% a mais de arma em circulação, você pelo menos 2% na taxa de homicídio do país. Não é que nós deixamos, o Estatuto ajudou a diminuir ou a acabar com a violência. A violência é complexa. Mas, pela primeira vez, você tem uma regulamentação que, por exemplo, a polícia hoje consegue apreender arma de fogo de bandido porque a lei prevê, antes não previa. Então, você prendia o bandido armado e tem que soltar. Não tinha lei para o Brasil, a lei era local. Quem dava porte de arma era o secretário estadual de segurança. Eram delegados que davam essa porte de arma. Então, quem é que tinha direito a porte de arma no Brasil? E você vai ter uma eu vou pegar aqui para não cometer uma gafe. Né? Tá aqui. O mapa mostra que tá aqui. Nós estamos no ranking, nós somos o 5º país que mais mata mulher por arma de fogo no mundo. Segundo o mapa da violência de 2015, dos 4.762 assassinatos de mulheres registrados em 2013 no Brasil, 50,3% foram cometidos por familiares, sendo que 33% o crime foi praticado por parceiro ou ex-parceiro. São pelo menos 13 a 15 homicídios femininos no Brasil em 2013, de mulheres. O mapa mostra que a taxa de assassinato de mulheres negras aumentou 54% em 10 anos. E chama a atenção que o número de homicídios de mulheres brancas tem diminuído no mesmo período. Para você ver que ainda, mesmo quando você tira a questão de gênero, os negros ainda estão realmente como nossas grandes vítimas, né, da nossa sociedade.
E no país onde 70% dos estupros são cometidos por parentes, namorados ou amigos conhecidos da vítima, da mulher. Então, como é que você vai... a presença da arma de fogo, os estudos agora lançados em Oxford, em Harvard, Harvard agora lançou uma série de dados que mostram que as armas de fogo nos Estados Unidos, elas são menos utilizadas para espantar bandidos ou criminosos e são mais utilizadas para intimidar os íntimos, como ele diz na pesquisa. Ou seja, quem é que intimida? Quem? Quem é o intimidado? Quem é o oprimido nessa história? É a mulher. E nós temos ainda uma realidade nacional onde 5 mulheres são espantadas a cada 2 minutos no Brasil. Ora, quando foi fazer uma pesquisa para ver sobre essa realidade, 91% dos homens que foram pesquisados disseram ser contra bater em mulher de qualquer forma, agredir mulher de qualquer forma. Mas a cada 2 minutos, 5 mulheres são espantadas. Então, é paradoxal, não é? Mas, quando a gente vai trazer isso, por que eu estou trazendo esse tema da violência contra a mulher? Porque é muito sensível você ter um país como... É muito sensível você ter um país como o nosso, e onde a violência é tão complexa e tão diversa como nossa cultura regional e local, e você tem uma lei que, pela primeira vez, regulamenta o controle de armas no Brasil, e é claro que essa lei, então, passa a ser enfrentada pelo lobby das armas. Para você ter ainda uma noção de como isso é forte, esta tentativa de revogar o Estatuto com o PL 3722, que está pronto para ser votado, se o Estatuto limita, por exemplo, a idade para pelo menos você ter no mínimo 25 anos para poder tentar tirar porque tem que ter uma diferença, um parêntese. Existe a diferença entre posse e porte. O Estatuto prevê hoje que cada cidadão brasileiro tem o direito, sim, de ter uma arma em casa, se for o desejo dele, ou na sua propriedade. Ele pode ter até 6 armas de fogo e 50 munições por ano para cada arma. Isso é o que a lei diz hoje. Isso aí é a posse. Posse é você. Você só pode ter a sua arma dentro da sua casa, não pode portar ela na rua. O que estão querendo liberar, novamente, é o porte, é a pessoa poder andar armada na rua. Passeando aí com essas 6 armas. Não entenda. Não é que você possa ter, você pode ter até 6. Depende, você pode... Estou brincando. É porque 6 armas dentro de casa já é uma coisa completamente absurda. Guarda-votos para passear. Eu falei de brincadeira. Mas imagine que eles querem revogar essa lei para permitir que a pessoa possa ter 9 armas e comprar mais de 5.000 munições por ano. E eles querem diminuir a idade. Você agora pode comprar arma a partir de 21 anos. E outra coisa, a SPL, ele disse que a pessoa respondendo por crime de homicídio, de tráfico de armas, ele pode requerer um porte de arma. Então, você pode legalizar a arma do bandido. Finalmente, os bandidos vão ter o que querem, né? Ora, se hoje, com essa regulamentação, se é mais fechado, você ainda tem um acesso muito grande às armas, porque somos uma população armada, como é que você ainda quer liberar para que essas armas voltem para ruas com um documento dizendo eu posso usar? A Tamara Rafael Marina está dizendo que a qualidade da gente de transmissão através da Rádio Net não está boa, está só caindo, e pediu para que a gente olhasse isso. A nossa equipe técnica, Tamara, já está dando uma olhada. Mas quando der qualquer problema, a gente tem várias formas de retransmissão. Além das nossas rádios parceiras, tem a Rádio Classista, vocês podem ouvir. Vocês podem ouvir através do site da Metamorfose Comunicação. Vocês podem baixar o nosso app. A gente tem um app da Rádio Atitude Popular. Vocês podem assistir aqui através do nosso Facebook, que é através do Democracia Participativa CE, a página do movimento. Vocês também podem ir na própria página da rádio, atitudepopular.com.br. Então, não tem problema. Se deu pau em algum canto, procure a gente no outro, que a gente vai estar lá. Bom, e a pila, eu acho que são dados... enfim, eu acho que, 6 armas já é demais para o povo ter na mão. Que dirá ter a liberação para estar andando, circulando com isso por aqui. Né? Enfim, e eu fico preocupada porque algumas pessoas do campo progressista têm a ideia, né, de uma visão, de uma possível revolução, como se a gente fosse uma revolução com arma
carimbada, registrada e com a aval do governo. Mas, enfim, tem essas visões um pouco tortas de cair nesse discurso de que o cidadão poderia se armar ou deveria se armar. Queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essas visões tortas que a sociedade em algum momento tem sobre as armas, sobre a possibilidade de defesa, sobre a possibilidade de utilizar ela em defesa do povo, enfim. Por onde vai essa minhoca na cabeça? Porque eu tenho que dizer que é minhoca na cabeça, porque eu não consigo entender como uma pessoa que não usa arma diariamente acha que vai ter a capacidade, no momento de necessidade, mesmo que seja um momento de necessidade real, de utilizar a arma para sua defesa, ou para sua proteção, ou para qualquer coisa que seja realmente boa. Eu acho que o nosso país, que é um país muito grande, que é um país que se desenvolveu bastante, que vai continuar se desenvolvendo, vai ser uma grande potência em todos os aspectos. A própria CIA, em um relatório, está no livro do Heródoto Barbeiro, diz que o Brasil será uma grande potência. Isso, em 2007, eles fizeram um estudo, a partir do momento que com o Lula e com a Dilma, o Brasil começou a se desenvolver. Então, penso que todo mundo tinha que ter muita responsabilidade. Os parlamentares, que representam o povo, e os meios de comunicação que falam muito, fazem muito opinião. Acho que as escolas deveriam contribuir com o senso comum marinho muito perigoso, sabe? Assim, eu não tiro a razão de uma pessoa, se analfabeta ou analfabeta, de achar assim, o bandido está armado, tem que ter arma também. Não tira a razão, não, porque está falando pelo senso comum. Se nós tivéssemos nos meios de comunicação debates tão esclarecedores como o que eu vi aqui, e olha que eu tenho uma biblioteca que nem 5 livros, eu não sei quantos livros são. Mas esse debate eu nunca vi assim, tanta riqueza de detalhe, com tanto conhecimento, sabe? Se isso tivesse sendo disseminado nos meios de comunicação, a opinião das pessoas era... Eu já fiz uma opção, mesmo que um dia provem uma lei para dar arma, distribuir arma. Daqui eu dou arma, vocês compram só munições. Eu não quero. Porque no dia que isso aí me servir, eu deveria matar alguém. E eu vou pagar as consequências porque matei alguém. Portanto, eu não quero. Sabe o que eu faço? Faço tudo o que está ao meu alcance, que eu acho que é certo, para não me meter em isso. É melhor escolher ficar fora do túmulo. Eu não bebo. Eu fiz uma opção de não beber, porque meu pai me aconselhava muito e não deixava. Se eu bebesse, eu levava uma lapada quando eu era jovem. E meu pai me aconselhava e meu pai nunca bebeu. Então, eu sigo o exemplo dele, não bebo. Então, não dirige bêbado para matar ninguém. Graças a Deus, nunca cometi um acidente de trânsito. Eu evito ir para negócio de bar, sabe, em qualquer canto, chegar nem conheço. Eu posso ir aonde eu conheço e ficar por pouco tempo. Eu evito andar tarde demais, eu evito tudo isso. E ser tolerante. Porque se você for para cima de todo mundo que fica insultando, é um perigo, sabe? Porque aí vai ter uma grande disputa. Igual que eu acho que a gente tem que raciocinar, eu acho que temos que fazer debate, todo mundo tem que ser mais responsável com relação a isso. E vou dizer mais uma vez aos amigos, e peço que compartilhem, e deem também a sua opinião. Eu acho que nós precisamos refletir numa coisa muito importante. Quem está fazendo campanha para armar o povo brasileiro são 2 segmentos. Qual é o primeiro segmento? É o que produz arma e munição. Ele quer vender e ganhar dinheiro, esse segmento. E o segundo segmento, aí é o lixo humano. É aqueles que recebem, por debaixo dos panos, dinheiro para fazer essa propaganda. Ou que querem se eleger a todo custo. Pois é, o lixo humano, estão recebendo dinheiro. Eles usam para qualquer coisa. Para poder se virar presidente desse país, inclusive, com esses discursos. Mas, Duda, você trouxe vários livros aqui. Eu queria que você desse uma indicação aqui para os nossos ouvintes, assim, o que seria interessante eles conhecerem de literatura. E para mim também, eu já gostei desse. O Brasil, as armas e as vítimas. Gostei demais desse tipo.
Exatamente porque são estudos que vão mostrar... Esse aqui. Porque são estudos que são baseados em evidências. Por exemplo, foi feito um estudo pelo Sou da Paz, a pedido da CPI, que teve uma CPI nacional sobre tráfico de armas de fogo, e na época foi feito um estudo, né? Os estoques de distribuição, a rota das armas, né? Isso tudo aqui é distribuído pela Fundação Vila Rio, é isso? Você tem, não. Aí você tem produções que são do governo federal, são de ONGs, mas você também tem produções independentes. E as pessoas conseguem ter acesso fácil a esse material? Olha, um material que você pode ter muito acesso é o mapa da violência. Esse daqui, por exemplo, é de 2015. Esse daqui ele é lançado anualmente pelo professor Júlio Jacobo. Ele é ligado a Flasco. Então, assim, para conhecer a realidade da violência no Brasil, você pode pegar somente os de 2012 a 2015. Em 2012, teve um só sobre violência contra a mulher. Um mapa mostrando como é que funciona o homicídio e a violência contra a mulher no Brasil. Eu acho que o mapa da violência, pode botar no Google o mapa da violência, que vai aparecer e é disponível, você baixa o PDF e tudo mais. Nós queremos também ressaltar que o Brasil, apesar de estarmos indo, né, são mais de 15 conferências nacionais de saúde, tivemos esse ano a Conferência Nacional de Saúde da Mulher, né? Mas nós só tivemos no Brasil até hoje uma Conferência Nacional de Segurança Pública, que foi a CONSEG em 2009. Inclusive, nessa CONSEG, uma das diretrizes fala de a gente aprimorar as campanhas de desarmamento voluntário no país como uma forma de exatamente retirar mais armas de circulação. Eu acredito hoje que a gente tem uma grande missão que o Beatriz chamou a atenção, ocupar espaços para dialogar. Porque como é algo que tem muito mito, ora, se você for ver, eu tenho um filho de 10 anos que esse assunto eu trato em casa, mas meu filho, para brincar com os colegas dele, ele quer brincar com arma de brinquedo. E a arma de brinquedo ela é formada para lhe formar já uma cultura armada. Gerações que crescem, de meninos que crescem com acesso às armas de brinquedo. Né? Isso, e aí... Faz essa separação, né? Isso, porque a construção, é uma indústria da violência que vive a construção. Nós falamos, nosso diálogo, nossa educação ela é militarista. Você pode ver, né? Nós trabalhamos com grade curricular, público-alvo. Né? Se você for um jogador de futebol que faça gol, você é o quê? Matador, artilheiro. Você compreende? Então, é uma formação cultural. E nós somos um povo extremamente violento. E outra coisa, covarde. Porque 70% das mulheres serem estupradas dentro de casa, eu faço uma consideração aqui. Hoje, eu acho que todas as mulheres conhecem no Brasil, ou foram violentadas, ou conhecem quem foi. E próximo. Então, como é que a gente agora vai liberar o porte de arma depois que a gente conseguiu, no mínimo, regular? Aí eu faço um adendo. Essa questão não é nacional só. Depois de muitos anos de luta, na ONU, a gente conseguiu o Tratado Internacional de Comércio de Armas, porque a OMS regula a venda de banana de um país para o outro, de laranja, de banana, de algodão, mas não regulava a arma. Então, quando você regula, inclusive o Brasil exporta muita arma, inclusive para países que ele não poderia, porque ele tem tratados internacionais de direitos humanos, e outro que ele não poderia, por exemplo, vender armas para países que estão em conflito. E ele vende armas, ele vende bomba cluster, que é uma covardia. E essa indústria de armas, ela finalmente vai ter uma regulação. Aí, quando ela tem essa regulação internacional, ela se volta com toda a força para liberar o porte de arma no Brasil, com certeza para poder aumentar o seu comércio. Então, eu acho que a gente tem que pensar nesse aspecto que nós não estamos sozinhos. Né? E aqui no Brasil, Marina, eu acredito que o fato mais importante é que nós temos, sim, nós somos uma sociedade violenta, mas nós somos... Você vai para as comunidades. Você, quando vê uma comunidade organizada, as pessoas informadas, trabalhando em cooperação e solidariedade, a violência ela é altamente reduzida.
E quando você vê, por exemplo, momentos da sociedade em que você tem o acesso dos movimentos sociais, a sociedade tem espaço para discutir e dialogar, a pressão da violência ela tem uma diminuição. Gente, eu quero dizer que, adivinha? Já? Já. Já. Na verdade, eu ainda deixei chorar bastante, porque ainda está faltando 1 minuto para a gente encerrar. Então, a gente vai ter que fazer algumas considerações finais muito rapidinhas, avisando, já que a gente vai vazar um pouquinho para as nossas rádios parceiras. Mas, se vocês quiserem, a gente vai deixar o sinal aberto para a gente pegar essas considerações finais. Eu queria também que você desse algumas dicas de filmes, porque tem vários que tocam nessa questão das armas. Se você lembrar de algum aí, para os nossos ouvintes poderem acessar na internet, enfim, dar uma busca, né? Porque às vezes eu digo, o pessoal na sociedade de hoje está cada vez mais difícil, né, ver filme, mas um filme às vezes ajuda. Então, Ibiapino, considerações finais. Quantos segundos você me dá? O mais rápido possível, porque já são 11 horas. Eu vou dizer só 2 coisas. Os Estados Unidos é uma nação armada. Os Estados Unidos são a nação que mais tem armas atômicas. 15 mil. O segundo é a França. O segundo é a França. Os Estados Unidos têm 15 mil e a França tem 400 armas atômicas. Olha a diferença. 400 ogivas atômicas e os Estados Unidos 15 mil. E queria aqui, no final, agradecer a todas e todos e lamentar que o prefeito de Fortaleza agora vai multar primeiro pedestre. Se não passar em cima da faixa, vai pagar R$40. Agora, saneamento básico que não tem, ônibus que não tem na cidade, é tudo cheio. E calçada que está cheia de lixo, que a gente tem que desviar por e o lixo, e nós não podemos multar ninguém. É um absurdo. Suas considerações finais, por favor. Eu só gostaria de agradecer a oportunidade, dizer que é um tema complexo, não tem um final, né, ainda. Eu acho que é um debate muito importante, mas eu acho que quando as pessoas, né, os indivíduos, eles têm a propensão ao bem, à paz, ao amor, à fraternidade, e que mesmo que alguns cidadãos sejam desviados, né, dessa lida com a sociedade, não é isso que tem que ser a regra. A maioria dos brasileiros são trabalhadores e trabalhadoras, não são bandidos. E que arma de fogo é um instrumento de ataque, feita para matar, não é um instrumento de defesa. Instrumento de defesa é colete à prova de bala. Aí né? E que eu acho que o que nós precisamos realmente é fortalecer e terminar de implementar o estatuto, que nunca foi implementado realmente, inclusive para dar fuga a determinados cidadãos que foram presos com muitas armas e foram liberados. A justiça começou a liberar determinadas coisas. Você tem pessoas que são presas com armas de fogo e logo depois não pagam uma fiança e tal. Mas que, antes de querer desfazer o estatuto, que foi copiado em mais de 10 países, porque ele é uma lei atualíssima, referência mundial, vamos primeiro terminar de implementar e vamos trabalhar política pública nacional de segurança, política pública nacional de controle de armas de fogo. E e aí eu deixo uma mensagem final, né, para esse relacionado ao Dia Internacional da Mulher. Eu acho que as mulheres precisam, de forma organizada, realmente tomar a frente dessa discussão e desse debate, porque, além das vítimas de armas de fogo, que no Brasil, na sua maior parte, são jovens, negros, de 15 a 29 anos, você tem a parte das mulheres que são oprimidas dentro de casa, e que eu acho que elas deveriam ter um conhecimento muito maior sobre esse tema para poder exatamente se protegerem, e se protegerem dentro de casa. E a minha mensagem final eu acredito muito que o que a gente tem que construir é uma cultura de paz. Eu acho que a gente tem que construir algo que dê oportunidade para que as pessoas discutam, debatam sua realidade, reflitam sobre sua realidade e que possam tomar suas decisões tendo habilidade para isso. Ok, muito obrigada pela sua participação, Duda. Muito obrigada a todos vocês que estiveram nos acompanhando até agora. A gente anda esticando um pouquinho o tempo, pede desculpa às rádios parceiras, mas é porque os debates são gostosos, né, Jonathan Neto? Isso. São importantes e estão relacionados com o que as pessoas estão vivendo hoje.
no seu dia a dia. Então, muito obrigada pela presença do nosso comentarista, querido Antônio Piapino, muito obrigada pela sua presença, e muito obrigada a vocês que nos acompanharam aí via Facebook e através das nossas rádios parceiras. Até amanhã, um beijo grande. Democracia no ar. É isso, você é nós. Acabamos de ouvir, conferir, ver o programa Democracia no Ar, que é um programa dos movimentos sociais do Ceará. Temos o apoio cultural da FBNB, Sintaf, Sinfarce, Mova-se, o Show Advogados Associados e Sindicato dos Bancários. Apresentação dela, Marina Valente, produção de Esdras Gomes, locução técnica e intervenções comigo, Jonathan Neto, comentários de hoje, Antônio Piapino. Agradecemos as nossas parceiras, a Rádio Classista, Canudos FM, Liberdade AM, Camponesa FM, 25 de Maio FM. Ainda o blog da Dilma, ao Daniel Pio Bezerra, páginas aí no Facebook, e você também na sua página pessoal, que fez e vai fazer com certeza reverberar e replicar muito mais ainda o programa de hoje. A todos, a todas, muito obrigado. Novo compromisso, novo horário marcado para amanhã às 10 horas da manhã. A gente se vê, a gente se fala. Até lá. Democracia no ar. Atitude Popular. Sua rádio com atitude.